Flamengo já tinha um time forte, contratou 3 jogadores, contratou mais de 30 milhões de euros em reforços. Acho que o Flamengo já fez uma janela muito forte. Lateral direito. Novos reforços no Flamengo, em um caminhão de dinheiro no Mengão. Lateral direito chegando, rapaz. Tem informações importantes. Separei aqui 3 cortes da imprensa esportiva para a gente acompanhar, ver as análises e as informações do Mengão. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações, deixa o like, bora pro vídeo. Informações, vamos falar do Pedro. É isso mesmo, pessoal, porque a informação que eu recebi recentemente, nas últimas horas, que o Spartak da Rússia entrou em contato com os representantes do Pedro. O Pedro, há pouco tempo, menos de um ano, ele mudou de empresários. Atualmente ele é agenciado pelo escritório do Juliano Bertolucci, que a gente sabe que é um agente da bola que tem entrada em vários clubes da Europa. E os representantes do Spartak entraram em contato com os empresários do Pedro, sondando a situação. O Pedro toparia vir para a Rússia, jogar no futebol russo. A gente gosta muito do futebol dele, temos acompanhado o futebol dele já há muito tempo, está se destacando nessa temporada. Ele tem interesse? E aí os empresários passaram a real. Não, o Pedro não tem interesse em se transferir para a Rússia nesse momento. Não é o foco do Pedro, muito pelo contrário. O foco do Pedro é continuar fazendo gols com a camisa do Flamengo. Óbvio, assim como qualquer atleta, se ele receber alguma proposta oficial, ele vai analisar. Faz parte do mercado. Isso é normal. Você aí que está aí me assistindo, você trabalha numa empresa, você recebe uma proposta, você vai analisar essa proposta. Só que o futebol russo não é a ideia do Pedro nesse momento. Muito pelo contrário, não é a primeira vez que ele entra na mira de clubes russos e não é a primeira vez que ele fala e tem o mesmo discurso. Olha, não é meu foco ir para o futebol russo. Então, nesse momento, o Pedro, pelo menos, ele nem quis escutar a proposta do Spartak, mas eu, como jornalista, e fiquei sabendo dessa informação, inclusive pessoas do Flamengo confirmaram isso, essa espécie de consulta, sondagem do Spartak da Rússia no atacante Pedro, mas atualmente o titular não pensa em deixar o Flamengo para jogar no futebol russo. E vou além, tá? Para tirar o Pedro hoje do Flamengo, eu duvido que seja menos de 20 milhões de euros. Eu duvido. Vamos lá, temos que levar em consideração, hoje ele é titular absoluto, se destacando. Eu não sei porque o Dorival Júnior não o levou para a Copa América, foi bom para o Flamengo e para vocês torcedores do Flamengo, obviamente, mas hoje é ano eleitoral também. Vocês acham que o Landim vai querer perder o Pedro na reta final do mandato dele? Eu duvido. Então, para tirar o Pedro hoje do Flamengo, não vai ser fácil não, muito pelo contrário, vai ter que gastar muito o clube que quiser tentar tirar o camisa 9 do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, eu quero mandar um papo para vocês, torcedores do Flamengo, que estão numa energia negativa ao extremo. Estou vendo nas redes sociais aí muita gente criticando, falando que o Tite tem que sair, inclusive nas ruas, muita gente me para e fala, o Tite tem que ser mandado embora. Gente, na boa, olha o trabalho de maneira geral. Ele errou em alguns jogos, sobretudo contra o Cuiabá, contra o Fortaleza, acho que ele errou, mas o Flamengo caiu de pé durante 9 jogos, mutilado por conta das convocações e das lesões que jogadores que não foram convocados acabaram se machucando. Caso do Cebolinha, caso do Bruno Henrique. O Flamengo jogou todo desfalcado durante 9 jogos e em 27 pontos disputados conseguiu 17, um aproveitamento de mais 60%. A meta do Flamengo era não se distanciar durante esse período da tropa de cima da tabela e foi líder. Até então, perdeu a liderança aí no último jogo, quando perdeu para o Fortaleza. Então, torcedor, calma, tenha paciência. Agora, com o retorno dos jogadores uruguaios, o time tende a melhorar e ainda tem a chegada de reforços nessa janela de transferência, porque é óbvio que o Flamengo vai se reforçar. Então, calma, torcedor. Não entra na linha de negatividade, de apenas criticar, de apenas julgar, de apenas dizer que não vai dar certo. Pelo contrário, pense que vai dar certo. E, na minha opinião, está dando certo. Eu acabei esquecendo de falar os números do Pedro, só para vocês terem noção o que o atacante está fazendo esse ano. Em 35 jogos, ele já fez 26 gols e deu 7 assistências. Eu arrisco a dizer que o Pedro, nessa temporada, ele passa dos 40 gols, assim,
de maneira bem tranquila. Quer dizer, de maneira tranquila, não é tranquilo você fazer 40 gols numa temporada. Mas o ano que ele está vivendo é, sem sombra de dúvidas, o melhor ano da carreira dele. Estamos falando de um jogador atualmente com 27 anos, muito jovem. Pedro. Em terceiro na tabela, com 31 pontos, o Flamengo de Tite quer recuperar a ponta e ganha reforços nesta semana. O quarteto uruguaio, que estava na disputa da Copa América, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta, já está no Brasil. Os jogadores ganharam folga. Só se reapresentam na quarta-feira. O planejamento foi montado pela comissão técnica, departamento médico e diretoria. Eles entendem que os atletas precisam de descanso depois de uma maratona de jogos decisivos. O Fla só volta a campo no sábado para enfrentar o Criciúma em Brasília, porque o Maracanã está fechado para a manutenção do gramado. No mercado, o rubro-negro negocia com o meia Claudinho, do Zenit da Rússia, mas a negociação é considerada difícil. A proposta é próximo da casa dos 15 milhões de euros. Rafa, você se arrepende de ter saído do Flamengo? Diegão, cara, me arrepender, eu não me arrependo não. Assim, eu poderia ter jogado, ter ficado um pouco mais lá no Flamengo. Por que eu não me arrependo? Mas se o Rafinha fala, nunca vai falar. Não, não é isso, cara. Diego, eu tinha uma situação naquela época da minha carreira, com 35 anos, pandemia, chegando, tava precisando do dinheiro naquele momento? Não. Cara, minha carreira de atleta é 15 anos, 10 anos, quando você conseguir, quanto mais você conseguir fazer a carteira, guardar, ótimo, né? Depois a gente vai viver 50 anos. Naquela situação, chegou uma proposta pra mim do Olympiacos, que o cara falou assim, me ligaram na quarta-feira, não esqueço. Rafinha, nós queremos te contratar. Eu falei, cara, agora não é hora, velho. Acabei de voltar da Alemanha, um ano aqui no Flamengo. Estamos vivendo igual o rei aqui. Fomos campeões, então o time tá redondo, eu tô feliz demais aqui, cara. Não dá. Agora não quero. Qual valor você viria pra cá? Falei, aqui é sacanagem, o empresário nem sabia quem que era. Eu falei, X. Falei de sacanagem, porque eu falei, ele não vai me contratar. Uhum. Eu falei, ele não vai me contratar. Eu falei, X, eu quero ir. X eu vou. Aí ele falou, não dá. Então, obrigado, não dá, a gente, beleza. Eu falei, tá bom. Então a gente treinava pouco ali, né? Tava voltando o Campeonato Brasileiro, tinha poucos jogos. Não tinha nem jogo direito ainda. Aí, no final de semana, o presidente do Olympiacos me ligou. E se eu pagar isso aí, você vem? Eu falei, depende. Eu tenho uma cláusula que eu posso sair livre. Mas como é que você vai ser a forma de pagamento? Que os gregos tinham a fama de não ser bons pagadores. Aí ele falou assim, é o seguinte, se eu te depositar metade do contrato antecipado, você vem? Aí eu falei, vou. Se você depositar metade, eu vou. Aí ele, tá bom então. Como é que você vai fazer com o clube aí? Eu falei, não, se você me mandar uma proposta pra mim, bonitinha, tudo especificado, que você vai fazer isso desse jeito, aí eu levo pro clube. Aí, Diego, chegou na sexta-feira, ele falou, tá aqui a proposta, leva pro Flamengo aí e veja. Aí eu fui. Eu chamei o Marcos Braz, chamei o Bruno e falei, cara, os caras me ofereceram isso aqui. Me ofereceram não, né? Eu pedi isso aqui, os caras abraçaram, falaram que vão me dar. Tá vendo? Vocês conseguem chegar perto disso aqui? Aí o Marcos Braz já na lata falou, Rafinha, vai, pode ir. Mas nem conversa, pode ir. Aí o Bruno, não, peraí, vamos ver o que a gente faz. A gente tem como a gente montar uma proposta? Falei, claro, olha essa, cara, eu tenho 35 anos. Com todo respeito a todos vocês aqui, cara, eu tô muito feliz aqui. Não queria sair, mas isso aqui é... Você lembra que nós estávamos lá fomos jogar um amistoso, eu acho? Ou não, era brasileiro já? Brasileiro, quando é de Goianiense. E aí eu cheguei em você ali no vestiário, né? Pra conversar sobre essa parada, como é que você tá, e você se emocionou, né? Foi. Eu tava machucado também, Diego. Lembra aquele dia que eu voltei naquele jogo? Que foi aquela emoção Diegão, ali? Era o quê? Que passava Diego, na cabeça? Ao mesmo tempo que eu queria ir, porque pra minha carreira, pra minha vida, pro futebol, era muita coisa, cara. O lateral direito não é igual um atacante que você vai ganhar com 35. Receber uma proposta daquele valor, pra mim era muita coisa. Era muita coisa mesmo. Eu tinha bom salário no Flamengo, tudo, mas, cara, pelo amor de Deus, economizaram 5 anos de Flamengo.
Aí que eu pensava, eu falei, pô, tenho tudo aqui, cara, comprei minha casa agora, tô aqui no Flamengo, pô, feliz demais, minha família aqui, meu filho pra nascer, falei, mano, e agora... Aí eu falei pra minha mulher, eu falei, é o seguinte, Fernando, tem essa proposta aqui, os caras vão me dar, e o cara vai me dar o contrato, metade do contrato adiantado por 1 ano. Falei, eu vou abraçar. Aí deixou os guerreirinhos com saudade lá no Aí eu fui, Diego, mas posso te falar uma coisa? Cara, mas foi uma decisão das mais difíceis da minha vida, Diego. Sabe por quê? Porque... Eu senti isso naquele momento ali. Não, foi muito difícil. Sabe por quê? Porque depois de um lado você se contenta pelo lado financeiro, beleza, que foi uma maravilha. E aí, pra completar, o presidente, eu acho que ele se sentiu meio ofendido, que eu falei, não, eu quero isso, tá tudo. Ele depositou dinheiro antes de eu assinar o contrato. Falei, agora não tem mais como voltar. Falei, o quê? Falei, não. Aí peguei a moeda e fui. E aí os caras do Flamengo falam isso até hoje, porque eu falei pra eles, meu contrato é bom, cara, eu tô muito feliz aqui e tal, tudo, mas olha aqui, cara, pensa comigo, olha esse contrato pra mim, com 35. Aí, não, vai. Aí fui embora, mas eu vou te falar a verdade, que decisão, cara. Minha família chorou muito, meus irmãos, mãe, irmã, minha mulher, cara, todo mundo ficou decepcionado. Assim, todo mundo, olha pra minha vida, todo mundo, mas chorando, todo mundo ficou louco, porque assim, tinha acabado de voltar pro Brasil, jogando 1 ano, mas eu pensei também, claro, você pensa, tem todos os lados, né, Diego? Pô, ali tinha um ambiente ali perto, tudo favorável, né, grande, no Flamengo a gente tinha acabado de ganhar, aí um clube grande, tava começando a fazer uma história legal. Aí eu pensei, falei, cara, também se a gente ganhar tudo de novo também, empata, né? Pra fazer melhor que isso aqui que a gente tá fazendo, pela moral, tem que ser, né? Tem que ganhar mundial, tem que ganhar de novo tudo e mais um mundial pra fazer melhor. Eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu falei, não, eu vou abraçar isso aqui que é pra minha carreira vai ser bom demais, velho. Eu não vou perder isso não. Aí fui. No nosso coração sempre você sentia, né? Respeito pela tua decisão, saudade de ser feita, da tua alegria, da tua liderança, da tua qualidade. Sempre que você teve lá, mas sempre acima de tudo, o respeito de entender. E eu senti que foi uma decisão também muito difícil. Muito difícil. Depois que você sai aqui em casa... Então, eu lembro que conversou no vestiário, né? Sim. Você falou assim, vai mesmo uma vez, você falou pra mim. Trocou ideia. Falou, vai mesmo? Mas o que você acha? Que eu falei, Diegão, pra mim Mas ó, pra você ver como que é as coisas. Depois quando eu cheguei na Grécia, cara, aí que bateu que a ficha caiu mesmo, que eu tinha saído, rapaz, passamos um ano apurado ali, viu, velho? Passamos apurado. Passei um ano apuradíssimo ali, cara, assim, o ambiente, tudo clube maravilhoso, os caras pagando, já tinha pegado metade do contrato na mão. Pô, era uma maravilha. Pro meu lado, assim, pessoal, tava espetáculo. Cara, a pandemia na Grécia estava no topo da pandemia na Grécia. Não podia sair de casa, não podia ir no mercado, tinha que ligar pra polícia pra ir no mercado, mandar uma mensagem pra polícia, posso ir no mercado agora? E o cara respondia, não, tudo. Aí tinha que mandar uma mensagem pra ir na farmácia. Cara, Diego, a mulher passou apurado, a família passou apurado lá. Mas assim, cara, de verdade, pela situação que era, que eu fui, claro, pelo dinheiro, pela situação financeira, eu tinha que ter ido, velho. Não dá pra ter segurado, porque assim, pô, claro, 4 bacuri, filho, né? 4 bacuri, 2 7 irmãos? 7 irmãos, 50 agregado, tio, tia, 2 IPVA por mês, é complicado. Gente, deixa eu te falar. Eu tinha que fazer a carteira. Essa resenha tá demais. O Rafa, nós jogamos junto, nós jogamos contra no Curitiba, jogamos contra no Schalke, jogamos contra depois ele no Bayern. Jogamos a vida inteira Grêmio e Flamengo e jogamos juntos na seleção Sub-23. E lá nós ficamos sem se falar. Eu e o Rafa, nós brigamos. Verdade, brigamos no treino no dia, verdade. Brigamos mesmo no treino em 2008. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, brigamos no 8. O Rafa sempre um cara de muita personalidade e eu também. Sobre contratações, né? Hoje o Marcos Antônio está mais próximo e o Claudinho continua difícil, tá? Continua difícil a negociação com o Zenit e o Flamengo já começa até a pensar em outros nomes, tá? Não sei que nomes são esses, não tenho essa informação. A única informação que eu tenho é que eles já começam a pensar em outros nomes diante da dificuldade. É uma diferença de acerto financeiro entre o que o Zenit quer e o Flamengo oferece. E o Zenit não tem ainda o jogador para a função do Claudinho. A ideia dos russos é trazer um jogador, caso venha do Claudinho, que possa ocupar a sua posição. O rapaz é titular do time, joga todas as partidas, se destaca, ou seja, é como se o Flamengo fosse obrigado a vender, sei lá, o Pedro hoje, sei lá, o De La Cruz, você vai ter que vender o cara. Não quero vender. Vai vender por quê? Tem que chegar alguém com muito dinheiro. Por que o Zenit vai vender o Claudinho? Né? Claro que o jogador pode fazer uma pressão para sair. Isso sempre pesa bastante. Mas não é o único fator que vai definir essa questão, se ele fica ou se ele sai. Mas a contratação segue um tanto quanto complicada.
Ô, Mauro, vou com você ainda. Sobre essa enquete, você acha que o Flamengo precisa de reforços? Olhando o mercado que vocês estão fazendo, Botafogo forte, Palmeiras indo forte com o Cruzeiro, então nem se fala. Eu acho que o Flamengo já tinha um time forte, contratou 3 jogadores no começo da janela, né? Quem contratou jogadores como o Flamengo? Contratou mais de 30 milhões de euros em reforços. Vinha, Léo Ortiz e o De La Cruz. De La Cruz pagando multa rescisória de 15 milhões de dólares ao River Plate. Acho que o Flamengo já fez uma janela muito forte. Agora precisa de um lateral direito. Seria bom contar com mais um homem de meio campo, né? Existem algumas carências no elenco para você manter ali um determinado nível, né? Mas o Flamengo já fez uma janela forte. É diferente a situação, e não dá para ficar comparando com o SAF, né? O Cruzeiro mudou de dono agora, resolveu abrir o cofre. Esse negócio de SAF é assim, né? Os caras vão lá, muda, está comprando, mercado desregulamentado. Qual a sua receita? Tem fair play financeiro? Não tem, é uma farra. É uma grande farra. Eu trago o jogador, coloco aqui, jogo para o meu time no exterior se eu quiser, faço o que eu quiser. É assim que funciona, não dá para ficar comparando, né? Eu acho que o Flamengo precisa de algumas contratações, sim, mas não acho que seja uma situação desesperadora, não. Pelo contrário. Acho que tem que ser feito com calma. Eu sou radicalmente contra essa ideia, de muita gente defende, contrata, tem dinheiro, vai lá e contrata. Foi assim que os clubes se endividam. Vai lá e contrata, vai lá e contrata. Não é assim que a banda toca. Você vai lá e faz uma proposta. Se a proposta está acima daquilo que você propõe pagar, aquilo que é razoável dentro do seu fluxo de caixa, então você não contrata. Paciência. Se for assim, vai contra. Futebol brasileiro sempre foi marcado por isso. Agora, as SAFs, elas trabalham no universo paralelo, em que faz contratações, independentemente de ter receita ou não, você não precisa provar nada. Eu contrato um jogador de um valor X, mas o outro. Também a receita é desse tamanho, e daí não tem problema. É um mercado desregulamentado. É uma grande bagunça. Uma bagunça que faz com que quem se organizou, quem trabalhou para se organizar, é meio otário nessa história. É meio otário. É só você pegar, virar SAF e tal. E de repente também a SAF tem um risco. O sujeito pode ir embora, pode parar de brincar de dono de time, pode achar que não está dando lucro e desfazer o negócio, tudo isso pode acontecer. Mas no intervalo como esse, um time pode ganhar um campeonato importante, com uma grana que ele não tem, com um time que ele não consegue gerar receita que banque aquilo. Então o Brasil está na contramão do mundo. Se o fair play financeiro existindo na Europa, ainda assim existem brechas que vira e mexe são exploradas, é o Manchester City, que tem uma série de acusações de ter violado o fair play financeiro, e os ingleses enrolam, até hoje não resolveram nada, né? Até lá acontece esse tipo de coisa. Né? Imagina no Brasil o mercado desregulamentado. É um paraíso para esses donos de vários clubes, ou para quem quer brincar de dono de clube de futebol. Enquanto tiver dinheiro, tiver interesse, até o dia que o cara não quiser mais. Não dá para competir pensando dessa maneira. Tem clube de futebol como Flamengo, como Palmeiras, tem que competir nesse mercado dentro daquilo que ele pode fazer, com muito mais, numa situação muito mais sustentável, né? Ou seja, não depende basicamente de alguém que chega turbinando e que pode ir embora, ou que pode mudar de ideia a qualquer momento. É uma diferença fundamental. Palmeiras não é esse caso, mas o Botafogo está forte no mercado, o Cruzeiro também fortíssimo no mercado, com apoio da SAF e tal. O Mauro falou sobre não tem um substituto para o Claudinho. Vou falar um nome aqui, vou dar uma dica aí, se algum russo estiver nos acompanhando. Já sei. A Colômbia acabou de jogar a Copa América, aí o grande destaque da Copa América se chama Rames Rodrigues, sei lá, vai que, né? Vai lá, né? Imagina o Rames no futebol russo, futebol mais pegado, mais duro ali, ele pode deitar e rolar ali. Então, nação, as informações, as análises da imprensa sobre o Flamengo, reforços do Mengão, e tá aqui no UOL, porque o Mauro César traz a informação sobre o Claudinho, né? E o Flamengo já pensa em outros nomes. Abre aspas aí para o Mauro César. Sobre contratações, hoje o Marcos Antônio está mais próximo e o Claudinho continua difícil. Continua difícil a negociação com o Zenit e o Flamengo já começa até a pensar em outros nomes que possam ser segunda opção. Não sei que nomes são esses, não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que o Flamengo já pensa em outros nomes diante da dificuldade. É uma diferença de acerto financeiro entre o que o Zenit quer e o que o Flamengo oferece. O Zenit ainda não tem um jogador para a função de Claudinho. A ideia dos russos é colocar Claudinho à venda para que possa trazer outro jogador que ocupa a mesma posição. O rapaz é titular do time, joga todas as partidas, se destaca, ou seja, como se o Flamengo fosse obrigado a vender o Pedro ou o De La Cruz. Você vai vender o Claudinho por quê? Tem que chegar muito dinheiro. Claro que o jogador pode fazer uma pressão para sair e isso sempre pesa bastante,
mas não é o único fator que vai definir se ele fica ou se ele sai. A contratação segue um tanto quanto complicada, disse o Mauro César Pereira sobre essa negociação do Flamengo com o Zenit pelo Claudinho, tá? E o Flamengo define estratégia para negociações dessa janela de transferências. Traz aqui o coluna do Fla, coisa da transferência que abriu no dia 10, né, semana passada. Conforme a apuração, a diretoria do Flamengo não agirá com pressa em negociações dessa janela de transferências, porque os dirigentes entendem que o clube precisa de cautela nas tratativas para evitar que o preço do jogador sejam inflados pelas equipes, né? O Flamengo acredita que adotar a cautela faz com que o clube dos jogadores alvos sejam obrigados, em algum momento, ceder nas tratativas. Desse modo, as estratégias têm objetivo amenizar os gastos do Flamengo na janela. E aí, o elenco com necessidades, né, específicas, depois de conversas aí com a comissão técnica do Tite, o departamento de futebol vê necessidade pontuais, né, para o Flamengo não fazer loucuras financeiras por algum jogador. No entanto, vale lembrar que o atleta que pode atingir um pouco mais dos cofres é o Claudinho. No caso, o investimento maior aí do Flamengo seria de fato pelo Claudinho, 18 milhões, 17 milhões aproximadamente de euros, né? 106 milhões de reais na cotação. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.